Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Bom dia, meus amigos e irmãos do coração. E aqui estamos nós mais uma vez para fazermos o nosso evangelho musical. E hoje nós temos a presença do nosso grupo bacana aí, que vem desenvolvendo o evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, desde o início, onde eu e a Viviane Andrade ficamos fazendo os estudos do evangelho. O Sérgio Magri, além de trazer o piano, ele faz as edições. O Marcelo Ribeiro participa das músicas sempre que pode. E alguns amigos aí de vez em quando que nós convidamos para fazer alguns temas aleatórios. Mas hoje, em especial, nós vamos aqui na sequência, nós estamos no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E nós vamos, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e nós vamos falar dos itens 13, 14 e o 15, onde nós vamos trazer aqui para vocês as instruções dos Espíritos. Nessa era que nós estamos vivendo, esse momento em que o planeta passa realmente por uma grande transformação moral, planetária, onde todos nós precisamos nos alinhar, cada um desenvolvendo suas capacidades, trabalhando os seus defeitos, vivenciando aí suas virtudes para que possa silenciar alguns defeitos, acho que é assim que se pode falar. Somos orientados há muito tempo sobre isso, até mesmo pelos filósofos do passado, Sócrates, grande amigo espiritual que veio aí trazer essas diretrizes. Conhece-te a ti mesmo, ele trouxe esses ensinamentos. Santo Agostinho, que também ele vivenciava essa parte. Por quê, né, tudo isso? São enviados de Jesus. Não são aqueles que viveram nestas encarnações como os nomes que estão sendo colocados, mas com certeza eles estão aí nessa gleba de amigos espirituais que vieram para trazer o evangelho, que seria os ensinamentos, que são os ensinamentos de Jesus. E hoje, nessa questão toda, nós vamos falar aqui. Mateus traz um trechinho que fala: dar-se-á aquele que tem. Isso são instruções dos Espíritos do Evangelho. Vai lá no seu Evangelho, procura lá o capítulo 18, item 13, 14 e o 15. Pega, leia. Assim que terminar o Evangelho aqui, se vocês tiverem oportunidade, ou em algum momento, tenha curiosidade de abrir esse Evangelho que é sol nas almas, como o Dr. Bezerra de Menezes nos falava. E nesse trecho, Mateus, ele nos traz que, aproximando-se dele, seus discípulos disseram: por que eles falam por parábolas? Olha que interessante, né? Por que ele falava uma frase simples, uma palavra simples? E respondendo-lhes, ele disse, ele contava histórias, né? É porque vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Ou seja, aqueles que estavam ao lado de Jesus, de uma certa forma, eles ainda sentiam, enxergavam. Pessoal, se hoje é difícil para todos nós, às vezes, escolhermos, separarmos um dia da semana para fazer o evangelho no lar, quem não faz, comece a fazer. Se você não souber fazer, peça ajuda na casa espírita que você frequente. Se caso você não tiver alguma dificuldade, nos procure aqui no particular, no privado, que nós vamos dar aí as devidas orientações para vocês. Se é difícil a gente separar um dia para fazer o evangelho em casa, junto com a família. Às vezes não dá a família, não dá pra gente. Enfim, mas vamos lá. Se é difícil de nós nos reunirmos para ir numa igreja, numa casa espírita, não importa o local onde você vai buscar Deus.
Se é difícil, você se imagina naquela época, que mal se falava do amor. Jesus veio trazer o amor. E aqui ele deixa claro que aqueles que estavam ao seu redor estavam recebendo muito. Imagina estar ao lado do Mestre. Imagine a vibração desse ser iluminado que não era do mundo, mas veio ao mundo porque sabia e acreditava e acredita ainda no aprimoramento moral do homem. Ele dizia isso, e aqueles que não têm ouvido precisavam ouvir. Então ele trazia parábolas, que era uma forma simples de explicar. Ou seja, aqueles que têm ouvido de ouvir, que ouçam. Ouçam, não era o ouvido físico, era o ouvido espiritual. Aqueles que têm olhos de enxergar, que enxerguem. Ele estava dizendo exatamente na sensibilidade para ampliar esse lado. Então, depois, mais para frente, Marcos ainda traz: tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida que vos for houverdes servido para medir os outros. Ou seja, toma cuidado com as suas ações, porque tudo que você faz vai ter uma repercussão, que seja boa, que as nossas ações sejam sempre voltadas para o bem. E aí ele diz ainda: dá-se ao que se já tem e tira-se ao que não tem. Veja, vamos pensar sobre essa questão de uma forma bem peculiar, né? Porque os grandes ensinamentos que nos foi dado, muitas vezes eles são paradoxais, ou seja, aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina, é o sentido, é a grande mensagem. E para muitos, se for levar ao pé da letra, não vai conseguir concluir muito o ensinamento, né? Nós precisamos nos esforçar, sermos perseverantes. E quando ele tira-se ao que já tem, né? E nesse sentido, é uma antítese mesmo, ou seja, é um antagonismo no sentido que Deus não retira das suas criaturas nada. Ele simplesmente, aqueles que se fazem cegos e surdos para tudo aquilo que é recebido, ele cai na inércia. E a inércia faz com que a pessoa fique estagnada. A pessoa que estagnou, parou, ela deixa de progredir. Veja, a gente não deixa de evoluir nunca, porque o planeta ele vai te empurrando, mas existe aquele aprimoramento individual, que é o que nós estamos falando do planeta, né? Então aquele que não cultiva, que está no Evangelho, o campo que o trabalhador do seu pai lhe granjeou, o que lhe coube em herança, e veio cobrir-se de ervas parasitas. Ou seja, se você foi lá e recebeu como ele estava dando exemplo, uma grande herança, e recebeu lá uma fazenda, se você não cultivar o plantio, se você não der vida a tudo aquilo que você recebeu, as ervas daninhas vão comer tudo, vão acabar, vão devassar, vai ficar uma terra improdutiva e não digo que infértil, mas ela não vai ter produtividade. Porque tudo que nos é dado, nós precisamos fazer com que ele prolifere de uma forma positiva, né? Então, quando ele diz aqui, trabalhadores, tomai os vossos arados e vossas charruas, que são trechos, né? Aqui do Espírito Amigo que fala, lavrai os vossos corações, arrancai deles a situação ruim que existe, ou seja, a preguiça, a vontade de não fazer as coisas, a inveja, a avareza, retirar dentro de si, tenta extirpar, como foi falado no começo, trabalhar os nossos defeitos, né? Semeai a boa semente que o Senhor vos confia e o orvalho do amor. Olha que forma poética de dizer. O orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Esse é o Espírito Amigo que fala em Bordeaux, 1862. Essa mensagem foi trazida, esses trechinhos que nós estamos falando, alguns trechos de Mateus e Marcos, e o Espírito Protetor faz esses comentários. Então veja, somos nós quem escolhemos ouvir, enxergar com os outros olhos, os olhos da alma, os olhos do coração, da sensibilidade. Tudo faz parte de escolhas, né? Se você busca intimamente vivenciar de fato as palavras e os ensinamentos que o Mestre deixou, que Jesus, o nosso governador planetário, o Mestre, ele vem ensinar o amor. Nós temos a nossa direção fica mais leve,
as nossas dificuldades elas ficam mais fáceis de serem lidadas. Não quer dizer que ele vai resolver nossos problemas. Ninguém resolve, nenhuma igreja, nenhuma casa espírita, nenhum local assim que é relacionado a Deus vai resolver os nossos problemas. Eles vão dar instrumentos, e um dos instrumentos mais sublimes que nós recebemos é o amor de Jesus. Ele nos deu ferramentas como a prece, estar envolvido com a empatia de nos colocarmos no lugar do outro, fazendo a caridade, doando o nosso melhor. Se você não tem nada de que você possa suprir uma fome de alguém, um lado material, ou ajudar no frio que aquela pessoa está vivenciando, ajude com o coração, com o seu calor humano, com palavras carinhosas. Porque para tudo isso, nos muitos os chamados e poucos os escolhidos, a colocação é: escolha o caminho do bem. Por isso que nós trouxemos inclusive a música, que agora o grupo Instrumentos de Esperança vai se apresentar. Nós trazemos, toda a pedra do caminho você pode retirar, uma flor que tem espinho. Veja, vamos vivenciar. Vamos fazer a nossa parte, doando, mas primeiramente olhando para dentro de si e escolhendo o melhor caminho. E com vocês, o grupo Instrumentos de Esperança, é preciso saber viver. Um beijo para mim, um beijo para todos vocês e agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui em mais um Evangelho Musical. Beijo. Fiquem com Deus, pessoal.